Medicina no Renascimento, ferimento por armas de fogo, cauterização com ferro quente, breu, óleo fervente de sabugueiro. Superação era essencial, então a pessoa tinha que superar a dor e o ferimento e tinha que aguentar aquela situação toda e não tinha outra forma de você resolver a não ser dessa forma. Ferro quente, breu. Então hoje em dia a gente assiste algum filme de aventura, Rambo tal, por exemplo, ele pega uma faca quente e coloca, então era daquela forma que se fazia, certo? Briga entre cirurgia e medicina, cirurgiões, barbeiros, sangradores e curandeiros, médicos formados nas universidades. Então nesse período, como a gente sabe, as cirurgias eram feitas por barbeiros, eram feitas por sangradores, eram feitas por curandeiros. Então, por exemplo, você ia arrancar um dente, você não ia num dentista, você ia num barbeiro, uma pessoa que não tinha nenhuma formação para isso. A pessoa ia lá com um dente, abria a boca, ele puxava com tudo. Médicos formados na universidade, como já existiam, eles começaram a tentar buscar um lugar de direito deles, certo? Medicina do Renascimento, Ambroise Paré, barbeiro, cirurgião francês, cirurgião especializado, revolucionou o tratamento de ferimentos. Manter os ferimentos limpos, eu tratei-os, Deus curou-os. Então assim, ele tratou, ele descobriu que manter o ferimento limpo ajudava para não criar bactérias, fungos, essas coisas, mas ele disse o seguinte, eu tratei, mas Deus curou, porque ele tinha que utilizar sempre a religião como um meio da sua cura. Cirurgia Universal, publicado em 1551, novos métodos cirúrgicos instrumentais. Então aí a gente já vê que a medicina já começa a ganhar um ar mais sofisticado. Medicina do século VII, Revolução Científica, período das inovações na educação médica, formação médica podia levar até 13 anos. William Hever, 1578-1657, descobriu a circulação sanguínea, tratado da circulação sanguínea. O sangue percorria sempre o mesmo caminho, circulando sem parar até a morte e regressava das artérias e veias. Medicamentos passavam a ser utilizados, 4 intravenosa, e ocorreram as primeiras transfusões. Então aí nesse período as transfusões começaram a acontecer, transfusões de sangue. Muitas não davam certo, pois eles não sabiam sobre a tipologia sanguínea, o O, A, AB e A. Então assim, então não se tinha essa noção e as pessoas morriam. Então durante muito tempo se fazia transfusão, mas as pessoas morriam e não se sabiam por quê. Tem até religiões que eles usam essa questão do não transfusão de sangue, porque tal, exatamente por conta desse período, certo? Que as pessoas faziam e morriam. Então vamos proibir tal, não é permitido por Deus, etc. Medicina do século XVIII, desculpa. Elia Jenner, vacinação, inoculação de uma criança com linfa de varíola bovina. Então a primeira vacina que teve, nós tivemos com a questão da varíola. Uma criança recebeu estava contaminada, tinha um rebanho de vaca que estava contaminada, então eles perceberam que essa vaca ela produzia anticorpos com relação a isso, e daí ele começou a fazer estudos em cima dessa questão. E aí foi se tendo a noção de que o organismo que estava infectado pelaquela doença, ele produzia por si só a cura dessa mesma doença, certo? E se ele fosse infectado novamente por ela teria um efeito pequeno ou não teria efeito algum. E que se pegasse esses anticorpos que foram produzidos e introduzidos em outras pessoas, eles ganhariam resistência e cura com relação às doenças. Philip Pinel, fundador da psiquiatria moderna, doenças mentais eram movidas por alterações orgânicas no cérebro. Samuel Hahnemann, fundador da homeopatia. E agora a gente vai avançar para o século XIX. Então a gente já está há 200 anos atrás. Então já tem muito avanço tecnológico. Medicina do século XIX, idade de ouro da medicina, começo da medicina moderna, avanço na saúde pública, em abastecimento de água potável, esgoto, coleta de lixo. Então tudo isso ajudou à diminuição das infecções, exatamente pelos estudos que a gente já tinha tido com a descoberta do microscópio, por aí vai. Surgem os exames de sangue e urina, isolados aos fármacos em estado puro. Medicina do século XVIII ou XIX. Robert Koch, bacilo de tuberculose e vibração da cólera são algumas doenças que foram descobertas. Como era transmitida e até mesmo a cura. Reflexos condicionados, a questão do reflexo, quando a gente bate e você tem a resposta, bateu no joelho, ele deu aquele chutezinho, então começou-se a descobrir isso. Descobridor do raio-x,
Wilhelm Conrad Röntgen, é um nome difícil de se falar. Em 1895, Pierre de Mercure descobriu o raio-x convencional. Sigmund Freud, reformulação da psiquiatria. Medicina do século XX, que é onde nós estávamos o século passado, né? Nós estamos no século XXI, mas é onde teve o grande boom. Medicina do século XX, estudo do mecanismo das doenças. Então começou-se a estudar as doenças em si, como é que elas eram formadas, constituídas, quais eram os vírus, como os vírus eram construídos, a questão do DNA. Então tudo isso foi desenvolvido no século passado. Avanço tecnológico, física, equipamentos eletrônicos. Então a gente começou a ter equipamentos eletrônicos que podiam ter um resultado mais preciso com relação às amostras. Bioquímica, diagnósticos, sociologia, antropologia, moléstias endemias. Então começou-se a desenvolver vários aspectos de desenvolvimento do que é medicina. Revolução radiográfica, revolução farmacológica, fórmulas, síntese de medicamentos. Então aqui a gente vê que no século XX é marcado por essas mudanças todas. E exatamente com o advento da tecnologia que a gente conhece hoje. Anestesia endotraqueal. Então, realização de cirurgias cardíacas, pulmonar, transplantes de órgãos, novos métodos diagnósticos, endoscopia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, angiografia, ressonância magnética, PET scan. Então, assim, o século XX foi um momento em que a gente chegou no patamar de desenvolvimento tecnológico que nos permitiu um pulo no avanço científico. Então, hoje em dia, coisas que eram inimagináveis, como transplante de um rosto. Então, você pode transplantar um rosto para uma pessoa e os resultados já estão ficando fantásticos. Transplantes de mão, braço, em que a pessoa é amputada e novamente é reimplantado o braço da pessoa. E os movimentos não são perdidos em sua maioria dos casos. Cirurgias de coluna. Então tudo isso a gente tem com esse avanço, certo? A medicina, ela deu esse salto, esse avanço histórico. E você vê que com o Renascimento e com a quebra da influência da religião na medicina, então o homem pôde realmente focar em coisas que eram proibidas pela religião, pela igreja, certo? Então assim, espero que a aula tenha sido boa para vocês. E a gente vai na próxima aula dar continuidade à história da análise clínica e farmácia.